Fui pregar numa igreja, num domingo. Karina, eu fui para pregar e Deus me pegou. Ele me pegou num mistério que só eu e ele sabíamos. Você tem as chaves que você sabe quando é Deus falando com você. E Deus falou comigo que eu era um cego, que eu falava sobre visão para as pessoas, mas eu estava cego e eu não conseguia enxergar. E aí o pastor daquela igreja me chamou para um congresso no dia seguinte, e era um congresso para pastores. Eu falei, e eu tinha uma resistência, eu falei, mas eu não sou pastor, o que eu vou fazer no congresso de pastor? Ele disse, você vai. Eu falei que não ia, Viviane falou, vai, eu falei, então eu vou, e fui. E quando eu cheguei, o pastor que estava pregando lá, ele disse assim, para todo mundo, você acha que Deus te chamou só para pregar para as pessoas? Deus te chamou para cuidar das pessoas, porque um dia Ele vai te cobrar de todas as pessoas que um dia estiveram diante de você e você não cuidou. Eu chorei a noite inteira, eu chorei, Karina, chorei muito. Era em Rio Claro, voltei para São Carlos, contei tudo para ela chorou, voltei para o congresso, eu ia só aquela noite, fui no congresso no dia seguinte, eram 3 dias, fui no outro, Deus acabou comigo. Eu falei, tá Deus, e agora, o que eu vou fazer? E aí, Deus me deu a diretriz, e as coisas aconteceram, eu fui ungido pastor, passei por muitos testes, experimentei a rejeição, experimentei as perseguições. Foram Você horríveis. imaginou que já ia ser ungido tão rápido assim, desde de quando você foi rápido? Como que foi? Fui assim, foi em novembro, em dezembro eu já fui ungido. Eu fui ungido, mas fui ungido a partir de uma decisão que eu aceitei. Tipo, parece que faltava isso. Tipo, Sim. eu aceitar comigo mesmo. Tipo, tá bom, eu nasci para isso. Agora eu vou me Então responsabilizar. me ensina. Só que assim, foi muito não querendo. Eu vou ser bem sincero. Eu não queria que as pessoas... Eu tenho vergonha de dizer isso para você hoje, mas às vezes, quando eu fui ungido, eu ia num lugar e a pessoa... Sabe quando vai preencher uma ficha, um consultório? Profissão. Aí eu olhava, Botava jornalista? Jornalista. Não deixa de ser, porque pastor é vocação, né? Mas eu sabia que no fundo eu ainda não tinha abraçado aquela ideia. Demorou um tempo. Karina, só que aí, quando eu aceitei, tive que cortar a corda. Um dia Deus falou comigo sobre isso. Cortar a corda, deixa eu explicar. É uma chave também na minha vida. Essa sempre foi uma analogia para todas as minhas decisões difíceis. Um dia Deus falou comigo, eu tenho um oceano, só que o seu barco está preso. Para o seu barco navegar no oceano que eu tenho, você precisa cortar as cordas. Então cortar corda para mim é um sinal. Eu tive que cortar muitas cordas. Eu tive que romper alguns relacionamentos. Eu tive que me posicionar naquilo que eu realmente acreditava. E comecei a cuidar dessas pessoas. E aí Deus começou a falar comigo. E aí foi muito legal, porque Ele não fala com a gente enquanto a gente não se posiciona de verdade. E aí Ele me falou, você acredita que eu posso entregar 10% dessa cidade? São Carlos hoje tem 260 mil habitantes, então seriam 26 mil pessoas. São Carlos é uma cidade com igrejas, todas as igrejas eram pequenas. Eu disse, eu creio, Deus. Eu creio. E aí, sabe aquele menino que falava do Jornal Nacional? Agora eu estava falando dos 10%. Então eu falava. E eu comecei a igreja, nós começamos a igreja com o quê? 15 pessoas? 20 pessoas? Não foi nem isso. E eu já falava para elas, um dia nós vamos alcançar 10% da cidade. Isso foi em 2017. Em 2017, Deus começou a trabalhar. E aí aqui, eu só quero fazer uma observação, só para fechar aquela questão da fé é a mesma. Começo da igreja, eu ainda estava fazendo palestras. Ainda mal. Já estava me sentindo muito mal. Eu já queria até devolver o dinheiro da palestra, porque eu não queria fazer a palestra. E aí teve um dia que eu me posicionei, falei, me lembrei de Pedro largando os barcos, e eu falei, eu vou me posicionar, eu vou deixar tudo e vou viver só do ministério. Só que eu tinha muito orgulho, cara. Sim.
tinha muito orgulho. Eu não queria depender de igreja. Uhum. Eu não queria, sabe, aquela história Eu de, sei. de orgulho mesmo. Eu quero. A igreja era pequena. Eu tenho Uhum. uma dificuldade de falar sobre finanças na igreja. Eu Uhum. tenho isso, sabe? Então, isso pra mim era muito complicado. Eu falei, como que eu vou viver disso? Uhum. Na verdade, Karina, eu não acreditava que Deus pudesse cuidar de mim. Uhum. E ele me fez perceber isso. Quando eu larguei tudo, Deus me permitiu estourar o meu especial. E aquilo foi muito traumático pra mim, porque eu era o cara que condenava as pessoas. E eu tive no outro lugar, eu tive no lugar delas. Uhum. E aí, quando estourei o especial, eu falei pra Viviane assim, vamos ao banco, fique tranquila. Lá eu tenho crédito, eu pego um financiamento e tá tranquilo. E eu cheguei e fui conversar com a mulher, com a gerente, todo orgulhoso ainda, né? Uhum. Igreja pequena, mas eu ainda me via como jornalista. Deus precisou me desconstruir inteiro. E aí eu cheguei, Karina, e eu falei, olha, eu quero um empréstimo, porque é o meu especial. Ela falou, seu Juliano, como o senhor estourou o especial, a sua pontuação de crédito caiu, o senhor não tem mais. Karina do céu. Eu cheguei e falei, Viviane, o que nós vamos fazer? E na época, 2017, eram 22 mil reais. E olha o que Deus precisava tratar em mim ainda. Eu cheguei em casa, mal, e a gente nunca falava nada com as nossas famílias que moram longe, dos problemas que a gente estava enfrentando. Porque quando eu falei que ia sair da TV, todo mundo foi contra, só a Viviane foi Sim. favorável. Daí Então você não queria que ninguém olhasse, você saiu, né? Então, É. aí a minha mãe me liga, e a minha mãe falando comigo, ela disse, o que você tem? Eu falei, não tenho nada, mãe. Ela, você tem sim. Eu falei, não tenho. Mãe conhece, né? Eu falei, mãe, não tenho, mãe. Pastor não pode mentir. Uhum. Eu falei, mãe, eu tô triste, mas tá tudo bem. Ela falou, é dinheiro? Eu falei, mãe, estourei especial. Ela, quanto? E a minha mãe, lembra, família pobre, mas eles tinham melhorado, Deus já tinha feito muitos milagres com eles, mas era normal, né? Ela estava no Viva Voz com meu pai, eles sempre falam comigo assim. E aí eu falei, 22 mil reais. A minha mãe disse assim, meu pai pegou o telefone, ele, me passa a conta que eu vou transferir o dinheiro. Eu falei, o senhor tem esse dinheiro? Ele falou, eu tenho, eu guardei esse dinheiro. E eu vou, depois você me paga, fica tranquilo. Eu falei, de jeito nenhum, nunca, imagina. O senhor não precisa, desliguei o telefone. De boa, Viviane, tá certo, imagina que isso. Fui orar. A hora que eu fui orar, Deus falou assim pra mim, você é um orgulhoso. Você sempre contou para mais de 50 mil pessoas nas palestras que o seu pai nunca pôde fazer nada por você. Que com 12 anos, quando você já trabalhava, com 10 anos na secretaria, com 12 anos na rádio, você comprava até seu remédio, você comprava roupa, você comprava tudo para você. E agora você tem a chance de deixar o seu pai fazer por você, você não faz. Eu liguei para ele, engoli o meu orgulho e falei, pai, eu aceito. Ai, foi um destravar na minha vida. Por quê? Eu não percebia, Karina, que eu tinha um problema de paternidade. Na verdade, o fato de ter que correr sempre atrás, porque não tinha ninguém que pudesse correr por mim, isso fez com que eu crescesse com essa mentalidade. Que se eu quero, eu tenho que fazer acontecer. E isso, eu fui anulando a presença do meu pai, Deus. Eu não acreditava que Deus pudesse cuidar de mim. Olha só. E Deus disse para mim, eu vou cuidar de você. E a forma como ele podia cuidar de mim, ao mesmo tempo cumprir a promessa. Ele podia fazer com que a igreja crescesse, e a igreja pudesse me pagar, que a igreja pudesse sustentar, e assim por diante. E aí eu descobri que a fé era a mesma. Por que a fé era a mesma? Eu fui pregar numa igreja do mesmo tamanho da nossa, na época. A nossa igreja não tinha nem 100 pessoas. E aí, isso em 2017, esse pastor olhou para mim e falou assim, você largou tudo? Eu falei, larguei. Ele falou, não, mas as palestras também? Eu falei, sim. Ele falou, nossa, mas eu sou empresário e eu não consegui largar. Ele falou, você sabia que essa mesma fé que você usa na sua vida inteira, ela é
importante para todos os outros passos que você vai tomar com Deus. Ali, parecia que ele já não estava mais ali. Virou uma chave dentro de mim. Me lembrei de Davi, quando ele vai para Saul, e Saul diz assim: você não tem condições de lutar contra Golias. E ele fala assim: teu servo já matou um leão, já matou um urso. O mesmo Deus que me fez vencer o leão e o urso vai me fazer vencer esse incircunciso. O que Davi estava dizendo, que a fé era a mesma, porque Deus é o mesmo. Se Deus é o mesmo, a fé é a mesma. A fé não muda. Então a fé que eu apliquei em um momento da minha vida, eu posso aplicar em outro. Virou a chave. Virou. Eu olhei para a Viviane e falei: a fé é a mesma. Então, peraí. A gente não tinha 100 cadeiras. O prédio era pequeno. Eu falei: se a fé é a mesma, nós vamos abrir um outro culto de manhã. E vamos começar o culto de manhã. Aí todo mundo: mas não tem culto de manhã aqui em São Carlos. Eu falei: mas nós vamos fazer. E aí Deus me deu uma palavra, baseado no livro, na história de Eliseu. Eliseu chega para a viúva e ele diz o quê? Vá, pegue vasilhas emprestadas e pegue o azeite que tem dentro da sua casa e derrame. Quando foi? Deus me fez uma pergunta. Quando foi que o azeite acabou? Quando as vasilhas acabaram. E Deus falou para mim: me arruma a vasilha, que eu envio o azeite. Em outras palavras, me arruma a cadeira, que eu mando as pessoas. Comecei o culto de manhã. Enchi o culto. Em um ano e pouquinho de igreja, já não cabia mais. Fomos para um outro lugar. Um lugar de 700 metros quadrados. A mesma coisa. Apliquei a mesma fé. Levamos 200 cadeiras. Já comprei mais 400, tinha 620. Encheram todas. Primeiro culto, segundo culto, terceiro culto. Bom, resumindo para você, hoje somos quase mais de 5.000 pessoas. Em 7 anos. Vai fazer 7 anos agora. Uau. Então o mérito é totalmente de Deus. É incrível o que ele está fazendo. É incrível, incrível, incrível. Porque é pouco tempo e o que ele está fazendo é surreal. Acabamos de pegar a casa noturna mais tradicional da cidade. E ela vai se transformar na igreja, está se transformando na igreja. É uma área de 68.000 metros quadrados. O culto vai ser para 4.000 pessoas. Hoje a gente faz 3 cultos no domingo. Então, eu posso dizer para você que hoje eu estou vivendo a plenitude de Deus. Eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Sabe? De cuidar de pessoas, de gerar líderes, de ver pessoas crescendo com Deus, de vendo famílias sendo transformadas. Isso é demais. Eu fico até extasiado em falar. O que é a televisão perto do que está acontecendo hoje. Sim. Então é incrível.